Olá, meu nome é Caroline Papen e apresento o trabalho intitulado Inoculação de micro-organismos solubilizadores de fósforo na cultura da soja após consórcio milho braquiária. Produtividade, atributos químicos e biológicos, de minha autoria em conjunto com Maria do Carmolana e Felipe Bratini. Os micro-organismos solubilizadores de fósforo, os chamados MSPs, são uma alternativa na disponibilização de fosfatos insolúveis, por meio da liberação da enzima fosfatase ácida, enquanto as plantas de cobertura criam palhadas sobre o solo, capazes de aumentar o teor de matéria orgânica, influenciando na ciclagem de nutrientes. Avaliações de atributos biológicos por meio de bioindicadores sensíveis ao manejo, como a análise das enzimas beta-glicosidase, arilsulfatase e fosfatase ácida, refletem a qualidade do solo, relacionada com a capacidade de sustentação de produtividade a longo prazo. Desse modo, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da matéria orgânica na eficiência dos MSPs, aplicados via sulco, na cultura da soja, em sucessão ao consórcio milho-braquiária, além de determinar a atividade enzimática do solo. Os blocos do experimento foram dispostos ao acaso, em esquema de parcela subdividida 3 por 2, sendo o primeiro fator referente às 3 populações de braquiária, 0, 2,85 e 5,7 kg por hectare de sementes de braquiária, no consórcio com milho segunda safra, semeada entre as linhas gêmeas de milho, ambas distando 45 cm entre si, em 12 parcelas, e o segundo fator, referente à presença ou ausência da inoculação com MSP, que foi usado do produto Biomafos, composto pelos Bacillus subtilis e Megatherium, na soja cultivada em sucessão, em 24 subparcelas. Como não houve diferença de produtividade do milho consorciado ou não com braquiária, afirma-se que não houve competição por água e nutrientes com a cultura devido ao manejo adequado de herbicidas, a boa distribuição pluviométrica e a semeadura da braquiária entre as linhas gêmeas. A braquiária proporcionou maior palhada em superfície em comparação ao milho solteiro, pois plantas do gênero Urucloa possuem alta relação CN que retarda sua decomposição, em que esta cobertura do solo reduz a evaporação da água, resultando em maior umidade do solo, resultados corroborados por Bernardes já em 2003. A produtividade da soja foi menor na parcela com população de braquiária de 2,85 kg por hectare de sementes. Entretanto, isso reflete efeito de calagem desuniforme da área, conformado pelos menores teores de cálcio e de pH e maior teor de alumínio, não sendo a braquiária responsável pela diminuição da produtividade da soja. Para o solo coletado após o cultivo da soja, houve maior solubilização de fósforo na profundidade de 0,10 cm com o uso do Biomafos, camada superficial que recebeu a aplicação do inoculante via sul. Porém, não refletiu em aumento de produtividade, de teor de P na folha ou no grão de soja. Já na profundidade de 10 a 20 centímetros, houve diminuição do teor de P quando aplicou-se os MSPs. Estes resultados são corroborados por Gesser, que também afirma que o solubilizador consegue manter o teor inicial mesmo após a exportação pelas culturas. No presente trabalho, quando o Biomafos não foi aplicado, houve diminuição do teor de P em relação ao inicial, mesmo com o uso de adubação NPK em toda a área experimental. Também não houve interação entre os fatores, isto é, entre a matéria orgânica supostamente favorecida pela palhada da braquiária e a eficiência dos MSPs na cultura da soja, pois a matéria orgânica leva muito tempo para se consolidar no solo. Não houve diferença significativa para a atividade enzimática para nenhum fator em estudo, tanto no primeiro como no segundo cultivo. Portanto, o cultivo de braquiária não foi capaz de incrementar as enzimas do solo, comparativamente à testemunha dentro de apenas um ciclo da cultura, e tampouco o uso de biosolubilizador de P na soja, resultado contrário aos experimentos de longo prazo de Mendes e colaboradores. A atividade enzimática aumentou de um cultivo para o outro, indicando aumento após sucessão milho-soja, com dados de arilsulfatase e beta-glicosidase semelhantes aos relatados por Neto, mas com valores inferiores de fosfatase ácida, o que pode ser explicado pelo alto teor de P do solo, do experimento, visto que o incremento desta enzima é relacionado a baixos teores de P no solo. O autor também afirma que o cultivo da braquiária eleva a atividade enzimática do solo em comparação ao milho solteiro. O modelo de 4 quadrantes avalia tendências de perda, ganho ou estabilidade do carbono orgânico com base na relação entre carbono orgânico do solo e a atividade enzimática específica média, visto que as enzimas beta-glicosidase e arilsulfatase respondem rapidamente ao manejo, aumentando antes do carbono orgânico quando empregados manejos conservacionistas de solo. Todas as médias foram alocadas no primeiro quadrante, indicando solo saudável. Outro sim, a correlação positiva entre teores de carbono orgânico do solo e a atividade enzimática do solo coletado após o cultivo da soja, principalmente para arilsulfatase e beta-glicosidase mais estáveis, com correlações semelhantes à de Mendes e colaboradores, em detrimento da fosfatase ácida. Portanto, as conclusões do trabalho são que a matéria orgânica originada da braquiária não influenciou a eficiência dos MSPs em disponibilizar fósforo à soja, que o cultivo de consórcio milho-braquiária não reduziu a produtividade do milho e aumentou a palhada em superfície e a umidade do solo. O cultivo de braquiária e o uso de biomafos não interferiram na produtividade da soja, porém a inoculação proporcionou maior teor de fósforo na camada de 0 a 10 centímetros. A atividade enzimática do solo não foi influenciada pela braquiária e pelos MSPs, sendo maior após soja do que após o milho, indicando aumento de um cultivo para o outro. O solo do experimento é classificado como saudável, considerando a relação entre a atividade enzimática específica média e o carbono orgânico do solo.